Um português, um croata e um suíço entram à conversa num clima extremamente tenso. Quem se esqueceu do pão e do sumo? Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Roberto Marques, sou pastor nos Açores. Tenho comigo o meu amigo Samuel Lopes da Cunha, pastor na Suíça. E tenho também o meu outro amigo, o João Relix Macedo. Não, Relix? 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 Relics. Relix. Relix Macedo. Peço desculpa a todos os croatas que estão a ouvir, que é pastor na Croácia. Bem-vindos. Obrigado Olá. pela tua introdução. Eu tenho a certeza que os croatas, que são pessoas muito pacíficas, não vão de criar nenhum tipo de problemas com esta tua introdução. Bem, estou aqui no meio do oceano, eu fico à espera por eles. Agora vamos para as americanas. Vamos começar mais um dos nossos programas e vamos começar com os nossos pingos de leite. Eu gostava de dar a ocasião ao Joca que pudesse partilhar connosco o seu pingo de leite. Sim, o meu pingo-leite deste nosso programa vem de um artigo que foi publicado primeiro num dos jornais da nossa Universidade Adventista Southern Adventist University nos Estados Unidos e depois mais tarde no Spectrum. E é um artigo que fala sobre a questão da adoração obrigatória, ou seja, eu não sei se as pessoas sabem ou não, nós ainda não há muito tempo, quando tivemos o Eurico connosco, ele chegou a falar da acreditação, do processo de acreditação das nossas instituições de educação, pelo AAA, não é? E um dos pontos dos processos de acreditação é precisamente a questão da adoração obrigatória. A maior parte das vezes, a mesma própria entidade de certificação exige das nossas instituições educacionais que tenham adoração obrigatória, ou seja, que os alunos tenham de ter a obrigatoriedade de estarem presentes nos programas religiosos que acontecem no campus e aquilo que o artigo falava era precisamente sobre o facto de que alguns estudantes estão bastante desapontados este ano ao descobrirem que não se conseguiram inscrever nas aulas porque nos anos anteriores não cumpriram os requisitos mínimos para se poderem inscrever agora de novo no que toca a esta questão da adoração obrigatória, não é? Portanto, não foram tantos programas de adoração como aqueles que deveriam. Eu, vindo de uma escola como New Bold, eu tenho uma perspectiva completamente diferente acerca disto e acho a ideia da adoração obrigatória bastante até contraditória, não é? Como é que pode ser, na minha perspectiva, como é que pode ser a adoração ser obrigatória? Uma adoração ou é voluntária ou não é, quer dizer, não é adoração, não é? Nós em Newbold tivemos, durante muitos anos, antes de eu chegar, havia a adoração obrigatória, mas eles pararam também muitos anos antes de eu chegar. E durante todo o tempo, não sei exatamente como é que é agora, mas durante todo o tempo que eu estava lá, nós não tínhamos adoração obrigatória. E aquilo que o processo de acreditação normalmente as pessoas que vinham fazer a acreditação se apercebiam era que nós, em New Bold, acabávamos por ter, sem ter os programas de adoração obrigatória, acabávamos por ter o mesmo número de pessoas nos nossos programas de adoração do que as outras universidades que tinham os programas de adoração obrigatória. Ou seja, a adoração, quando não é obrigatória, acaba por criar os mesmos resultados do que a adoração que é obrigatória. E por isso eu queria apenas deixar aqui o meu apelo a que se calhar nós como igreja e sobretudo as nossas instituições de educação que possam se calhar tentar pensar nisto de uma forma positiva, não é? Aquilo que nós fazíamos em New Bold, por exemplo, era em vez de obrigar os nossos estudantes a estarem nos programas religiosos, tentar fazer os programas religiosos de uma forma tão atrativa, tão interessante, que faz com que os estudantes queiram vir. E eu acho que essa é uma abordagem muito melhor do que estar a obrigar estudantes a vir aos programas religiosos e depois não os deixarem inscreverem-se no novo ano se não tiverem cumprido os requisitos no ano anterior.
E por isso fica aqui o meu apelo para que nós deixemos de fazer a adoração obrigatória e passemos a fazer uma adoração livre. Obrigado, Joca. Eu, se calhar, gostava de fazer uma pequena provocação ao Samuel. Será que nós não poderíamos dizer que este é um caso daquela parábola de Jesus em Lucas 14, quando ele diz: obriga-os a entrar? Será que não poderíamos fazer essa aplicação a esta obrigação de adoração nas nossas escolas? O que é que tu achas? Eh, Acho que a parábola não falava de uma universidade, não é? Não sei, tem que ir ver a original. Não, opá, é assim, eu fiquei chocado, não sei se tu ficaste chocado, Roberto, com o que a gente acabou de ouvir, porque é verdade que quando eu estive em Colonge ouvia falar de que no famoso tempo da outra senhora, em Colonge era assim, mas há muito tempo atrás mesmo, eu não fazia ideia que existiam universidades ainda hoje que tinham essa obrigatoriedade da adoração. E não creio que se insira em nenhuma ordem que a gente possa encontrar na Bíblia, nenhum conceito que a gente possa encontrar na Bíblia, a ideia de obrigar alguém à adoração. Acho que isso é um conceito super medieval, fez-me logo pensar nos cristãos novos, não é? Hum, Tipo, quando os muçulmanos foram constrangidos ou obrigados a aceitar o cristianismo para poderem se manter em vida, é estranho que em 2024 estejamos a obrigar pessoas a aceitar o cristianismo para se manterem em vida académica. hum, E assim um pouco também uma decisão um bocado paternalista, como se os jovens não tivessem a capacidade de se ocupar da sua vida espiritual e prestassem como uma entidade superior se ocupasse por eles, não é? Acho que nós devemos ter sempre coisas que encorajem as pessoas à emancipação espiritual, a viver as suas próprias experiências, e fiquei negativamente surpreendido com aquilo. Não sei, Roberto, em relação à parábola, não sei onde é que tu querias chegar, mas estou ansioso por saber como é que tu vais virar essa coisa. Eu não viro nada, eu não viro nada, eu deixo Só simplesmente a frangos. bomba assim no meio e depois vocês que lidem com isso. Tá boa, tá boa. Não, eu acho que é contraproducente. Uh, eu a única experiência que tive de escola adventista foi quando eu fui para Colonge, sempre tive no ensino público. E vocês se calhar não tiveram, mas eu ainda tive aulas de religião e moral que eram obrigatórias, católicas, não é? No ciclo, e até os próprios católicos não gostavam de ir, não é? Depois, a dado momento, eu apresentei os papéis para ser escusado dessas aulas, não é? Sendo adventista ao sétimo dia, e depois eu tinha uma hora livre que eles não tinham. Ahm, e a única experiência que tive, então, como estava a dizer, fazendo parte do ensino adventista foi em Colonge, já não existia a obrigatoriedade da adoração e acho que é contraproducente, não é? Um bocadinho pelos elementos que vocês já evocaram, não é? Acho que não faz sentido adorarmos e ser de alguma maneira uma coisa obrigatória, não é? Acho que está um bocado desfasado com a realidade de hoje em dia. hum. E sinceramente nem achava que isso se praticava também, vou ser muito honesto, não Chocante achei mesmo. que isso se praticasse, sobretudo a este nível, escolas primárias, jardins de escola, Hum, prontos, não é? Tipo, acho que é compreensível e até útil. Agora, a partir do momento que estamos a falar com pessoas maiores de idade, acho que é contraproducente. hum, Até porque vai criar alergia à própria religião e ao próprio adventismo, não é? Claro. hum. Só para dizer que isto é prática corrente nas nossas universidades nos Estados Unidos. Não sei se, por exemplo, no Brasil se também acontece. E por causa disso, talvez seja precisamente normalmente um dos fatores que a AAA, a AAA, tem em consideração quando visita escolas, não é? Querem verificar sempre se, se há esses programas ou não. Se por acaso nós tivermos ouvintes que sejam do Brasil e que tenham feito parte do sistema educativo adventista, sobretudo universitário, que possam acrescentar qualquer coisa, não hesitem a deixar um pequeno comentário, ou noutro país, sintam-se à vontade, para nós termos uma percepção mais larga de como é que esta questão é vivida no mundo adventista ao longo de todo este planeta. Vamos passar para o Pingo de Leite do Samuel. O que é que tu trazes para nós hoje? Então é assim, para as pessoas que estão a ouvir e que se calhar não sabem, eu estou a concretizar uma implantação de igreja, de uma youth church, de uma igreja para jovens, e nós estamos a viver as coisas um pouco mais seriamente a partir de setembro do ano passado,
e estamos a começar mesmo do zero. Ou seja, neste momento nós temos 10 pessoas e estamos muito felizes com as 10 pessoas que temos, porque em setembro não tínhamos, não tínhamos ninguém, tínhamos perspectivas, mas não tínhamos ninguém. Então, todas estas pessoas são pessoas que vêm de fora. Por exemplo, temos agora um jovem que há 10 anos que não frequentava a igreja, que está a vir regularmente, está a ter estudos bíblicos. Temos uma jovem que não era nada e que está a vir e que está a ter estudos bíblicos. E, obviamente, quando a pessoa lança este tipo de projeto, há pessoas que ficam muito felizes, mas há as igrejas tradicionais que não posso dizer que na sua maioria fiquem com medo ou que tenham uma atitude mais negativa, mas há sempre pessoas que são críticas, não é? E acho que vocês sabem do que é que eu estou a falar e que criticam esta ideia de que fazer igrejas à parte ou de fazer igrejas mais temáticas, vamos chamar assim, ou mais geracionais. E na minha igreja tradicional, porque eu também tenho uma igreja tradicional, existem duas jovens que estão muito comprometidas com a igreja, com cargos e tudo, e sempre que as pessoas criticavam diziam, olhem para estas jovens, não é? Que estão perfeitamente integradas numa igreja tradicional e que não têm nada de necessidade de fazer uma igreja para jovens. Isso é uma estupidez e a prova são elas. E eu calava-me porque efetivamente acho que é um ótimo argumento, não é? A prova de que podem existir pessoas que, sendo jovens, se integram perfeitamente numa igreja tradicional. Qual não foi o meu espanto? Que neste mês tive a oportunidade de visitar as duas, uma por proposição minha, outra porque pediu para ser visitada, e apercebi-me que a famosa integração e agrado destas jovens para com a igreja tradicional é uma miragem. Elas não estão felizes de estarem lá, frequentam porque nunca apareceu nada melhor. E na verdade estão bastante insatisfeitas com a igreja e uma delas com vontade de abandonar mesmo a igreja. Por que é que eu vos trago este pingo de leite? Porque eu acho que é importante que as pessoas ouçam que não é porque os jovens vêm à igreja todos os fins de semana que, ou então que têm cargos e tudo, que aquilo que está a ser feito está a responder às necessidades espirituais deles. Presença não é realização espiritual. São coisas diferentes. E aquilo que eu descobri, para o meu grande espanto, é que na verdade a presença delas é mesmo por falta de alternativa. E nós que estamos aqui para dar boas alternativas aos nossos jovens para se poderem realizar. Obrigado, Samuel. Joca, sentiste algum eco da experiência que o Samuel contou nos teus longínquos anos de adolescente e de jovem? Epá, não sei, acho que nos longínquos anos de adolescente e de jovem Dos loucos nós anos 20? sim, nós sentimos, houve, já agora, partilha então, no nosso grupo de amigos, entre os quais o Samuel se incluía, houve ali um momento que houve um ano, acho eu, em que nós ficamos sem diretor de jovens ou sem diretor de desbravadores ou não sei o quê, e decidimos avançar nós. Fomos falar com o pastor e com o conselho e decidimos nós podemos organizar e vamos para a frente. E portanto, não sei se havia realmente uma lacuna, não era propriamente esta lacuna que o Samuel está a referir, não é? E voltando aqui um bocadinho ao tema que o Samuel mencionou, eu acho que isto é uma realidade com a qual eu também me deparo. Eu tenho, por exemplo, jovens que vêm à igreja ao sábado de manhã. E que já nos disseram que o programa de jovens que nós temos aos sábados à noite, que nós chamamos Bíblia e Pisa, é realmente aquilo que faz a diferença para eles. Para eles, aquilo acaba por ser, se calhar, mais o momento mais importante para a sua vida espiritual do que se calhar o sábado de manhã, não é? Um, e eu acho que é importante nós pensarmos sobre isso. Muitas vezes na nossa igreja nós encontramos a perspectiva de que se os jovens não estão a ouvir é culpa deles, é porque não se interessam, é porque têm outras coisas para fazer, é porque estão metidos nos maus caminhos. Eu tenho a perspectiva que se não só os jovens, mas se as pessoas não estão a ouvir é porque há qualquer coisa que nós não estamos. Há uma necessidade que eles têm que nós não estamos a ser capazes de conseguir preencher, não é? E por isso o desafio não está no lado deles para mudarem, mas está no nosso lado para tentarmos encontrar as melhores formas de conseguir suprir essas necessidades
espirituais que eles têm. Sem dúvida. Eu, por acaso, em relação àquilo que o Samuel estava a partilhar, eu acho que a minha grande insatisfação com aquilo que tu contaste, não é? Acho que é realmente o facto de nós, na nossa igreja, não termos flexibilidade suficiente para termos diferentes tipos de igreja. Esse é que é o meu grande problema, não é? Eu já fui a igrejas tradicionais que gostei muito, já pastoreei igrejas tradicionais que gostei muito. Ah, Nunca tive propriamente um projeto semelhante ao teu, não é? Mas já participei em cultos adventistas no sentido de que foram organizados por pessoas adventistas, não era uma igreja, mas atividades jovem, camporis e por aí fora, em que há diferentes tipos de culto que são feitos, diferentes tipos de atividades de sábado que são feitos e que eu também gostei. Eu acho que aquilo que me deixa mais triste, se calhar, com a experiência que o Samuel disse, não é? Fora a parte das jovens estarem a pensar em desistir de tudo, que eu acho que só acontece quando alguém é levado realmente ao extremo e que essa Hum, pessoa acha que já não existe solução ou que é preferível estar fora do que dentro da igreja, não é? Que é se calhar triste também, mas é simplesmente o facto de nós não podermos, não termos maturidade espiritual o suficiente para compreender aquilo que nós estávamos a dizer. Nós somos pessoas diferentes, nós necessitamos de coisas diferentes, inclusive a nível espiritual, e que isso não é propriamente mau. Se toda a gente se respeitar, se nós conseguirmos falar uns com os outros, não é mau nós termos essa diversidade. É uma coisa extremamente positiva porque isso permite-nos tocar pessoas diferentes na sociedade e não somente aquele tipo específico que vai, se calhar, enquadrar-se naquela igreja específica, não é? E acredito eu, que o futuro da igreja adventista tem que passar por isso, de alguma maneira. Tem que passar por propor coisas diferentes para pessoas diferentes e sentirmos todos que não é por causa disso que somos menos uns que os outros e que não é por causa disso que deixamos de ser um grupo unido. Acho que não é por causa do modelo de igreja que nós devemos ser identificados como adventistas, ou não. Quem me dera a mim que nós pudéssemos ser identificados pelo amor que temos uns pelos outros. Quem me dera Isso, a mim. isso era a grande cartão de visita. É, seria um grande cartão de visita, sim senhor. Para o meu pingo de leite, eu queria partilhar convosco um livro. É um livro que eu estou a ler atualmente. Não é um livro religioso, mas fala de religião. Em português, a tradução é Domínio, Dominion, em inglês. É escrito por um autor, por um historiador, sobretudo da história antiga, Roma e Grécia, e um bocadinho do início do cristianismo, Tom Holland, que é um historiador reconhecido já do grande algumas pessoas, não é? Mas mesmo a nível dos seus pares, é um historiador reconhecido. E ele, neste livro, a premissa do livro é até que ponto o cristianismo mudou aspectos tão fundamentais da sociedade ocidental que nós conhecemos hoje em dia, como a moralidade. Muitas das vezes nós ouvimos este mito que é propagado de que nós, como sociedade ocidental, herdamos muito da sociedade romana, da sociedade grega antiga, com a filosofia, com a forma das leis, a organização política e civil, não é? A república vem deste período, não é? A noção de república. E ele, pegando no conhecimento que ele tem, ele não é propriamente, agora acho que mudou, não é? Mas quando ele começou a estudar, a preparar este livro, ele não se considerava sequer cristão, era mais ateu do que outra coisa qualquer. E mudou muito a perspectiva dele quando ele se apercebeu que muito daquilo que nós consideramos hoje normal, muito daquilo que mesmo ateus e agnósticos consideram normal, os direitos do homem, ser humanista, pensar nos mais fracos, ter compaixão, era algo completamente contracorrente daquilo que era habitual na cultura grega e na cultura romana. hum, Que estas noções de proteção, de misericórdia, de graça e tudo mais é algo que não é único ao cristianismo, é verdade, havia outras religiões que também tinham alguns elementos em comum, mas que nenhuma teve a capacidade, como o cristianismo, de infectar, e eu estou a usar ser um bocado provocador, é infectar de tal maneira a sociedade
que hoje em dia, mesmo pessoas que são completamente adversas ao cristianismo, nem se apercebem que muitos dos valores que eles defendem como sendo valores da sociedade ocidental são, na realidade, valores que foram acrescentados a essa cultura europeia e ocidental pelo cristianismo, não é? E que nós dependemos muito da nossa maneira de estar sem nos apercebermos, derivamos muito do cristianismo. É um livro muito interessante, eu aconselho a ler, certamente vai causar discussões, mesmo com pessoas que não concordam, causam muita discussão e, sobretudo, é um livro que está muito bem escrito, por isso, uma recomendação. Joca, o que é que tu achas desta? Não sei se já tiveste a ocasião de ler este livro, se já ouviste falar, ele é em inglês, por isso, se calhar há a probabilidade que já tenhas ouvido falar do autor. O autor chama-se Tom Holland e eu gosto muito dos filmes dele em que faz de Spider-Man, não Pensei é? nisso também. Ele é multidisciplinar. Multidisciplinar, não é? Ele é Um, como é que se chama? O Michelangelo moderno. Exatamente, exatamente. Portanto, não só livros, mas ok, não conheço o livro, portanto, é uma questão também de ler. Eu normalmente eu tenho sempre um bocadinho só, deixo aqui uma nota de resistência àquilo que o Roberto estava a dizer. Eu tenho sempre um bocadinho de resistência quando as pessoas tentam associar certos valores das nossas sociedades contemporâneas e, sobretudo, em países em que a religião não está ligada ao Estado e que o Estado não está ligado à religião, em que há uma separação, não é? Tenho sempre alguma resistência em aceitar a narrativa de que o cristianismo está por trás de todos os valores, simplesmente porque vejo alguns problemas nessa perspectiva no que toca à aceitação de pessoas de outras religiões ou então até mesmo sem religião, não é? E portanto, gostava só de deixar aqui o asteriscozinho, a nota de rodapé, que se calhar às vezes não seria mau nós conseguimos fazer essa separação de uma forma muito mais clara, não é? Sobretudo nós como cristãos ter essa responsabilidade de dizer, ok, não, há certos valores que não é por a Igreja Cristã ter defendido inicialmente que significa que a nossa sociedade tem agora que ser cristã ou ter uma matriz cristã, que é algo que nós também ouvimos com alguma frequência. Tirando isso, claramente, a influência do cristianismo parece-me de mais evidente, não é? Portanto, sem ter lido o livro em si, à partida concordo com as descobertas do livro, não é? Fico curioso para fazer uma leitura deste grande ator do Spider-Man. As pessoas vão ficar mesmo a pensar que é o ator do Spider-Man que escreveu o livro. Samuel, o que é que tu achas? Achas que o cristianismo teve algum impacto na sociedade ocidental? Seria estranho dizer não. Se eu dissesse não, provaria que eu vivo em Marte e não na Terra. Se vocês repararem, mesmo no português, há muitas expressões que nós temos que a maior parte dos portugueses não sabem que são versículos da Bíblia, como por exemplo, o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Tipo, toda a gente diz isso como se fosse um provérbio português e na verdade é um texto bíblico, ou então a ideia de não faças aos outros o que não gostas que façam a ti. Há um versículo que tem essa ideia também, não textualmente, mas que exprime também essa ideia. Ou então, se nós pegarmos na literatura portuguesa, não sei, nós estudamos todos no secundário Camões e Pessoa, e lá dentro tem imensas referências cristãs, coisas que até que se tu não conheceres bem a Bíblia não vais conseguir apanhar. Todos nós estudamos o Padre António Vieira também no secundário. A arte é essencialmente, sobretudo a medieval e da Renascença, é essencialmente coisas que têm a ver com a Bíblia. Quem pensa no Da Vinci, a Última Ceia, a Piedade do Michelangelo, a Maria com Jesus, ou seja, toda a nossa sociedade, eu gostei muito da expressão provocadora que o Roberto usou de ser infectada. É como se a sociedade tivesse sido uma esponja que mergulhou na bacia do cristianismo. E eu acho isso interessante porque a própria perenidade dessas coisas demonstra que o cristianismo tem alguma lógica. Há algo de interessante, há algo que toca em relação ao cristianismo, e é por isso que eu acho que tem sido uma das religiões mais que fica mais no tempo, não é? Que tem ficado na moda mais tempo.
Obrigado pelos vossos pingos de leite também. Esperamos que os nossos ouvintes tenham gostado. E agora nós vamos ter a nossa rúbrica habitual, a moagem do grão, apresentado hoje pelo Joca. Hoje, na Moagem do Grão, vamos falar sobre a Santa Ceia. À exceção de algumas denominações cristãs, o ritual da partilha do pão e do vinho é algo essencial à experiência da maior parte dos cristãos por esse mundo fora. Em muitas outras denominações que não há adventista, este ritual não é só um sacramento, mas é algo que é praticado com alguma regularidade. Na Igreja Católica, por exemplo, a comunhão, aquilo que nós chamaríamos de Santa Ceia, é um ritual praticado em todas as missas, não é? E certas igrejas protestantes também o fazem de uma forma semanal, não é? Nos seus cultos semanais. Na Igreja Adventista, apesar de não o fazermos em todos os nossos serviços religiosos, também praticamos a Santa Ceia de uma forma regular. Não sei exatamente, já não me lembro como é que é em Portugal e não sei como é que é na Suíça, mas pelo menos aqui na Croácia, uma vez por trimestre, não é? E é algo que que também faz parte essencial da nossa experiência como cristãos adventistas. Contudo, há uma série de aspectos, quer na cerimónia em si, quer à volta da cerimónia, que tornam a Santa Ceia na Igreja Adventista algo que se calhar poderia ser até um bocadinho estranho para a maior parte dos nossos irmãos e irmãs de outras igrejas, de outras denominações. E hoje eu gostaria de trazer aqui à nossa discussão alguns desses aspectos, não é? Eu queria começar, em primeiro lugar, por um dos aspectos que se calhar torna a Santa Ceia Adventista marcadamente diferente daquilo que, por exemplo, a Igreja Católica pratica. E atenção que há aqui muitas coisas que nós poderíamos também mencionar, como o facto de o pão que nós normalmente distribuímos na Santa Ceia Adventista é claramente diferente da hóstia que a Igreja Católica tem. Nós não temos e fazemos questão, não é, de não usar vinho, mas de usar sumo de uva não fermentado. Há outras denominações que fazem questão de usar mesmo o sumo de uva que usam para não alcoólicos, por exemplo, tem de ser fermentado e o processo de fermentação depois parado. Enfim, portanto, há uma série de diferenças que nós podemos mencionar, mas uma das grandes diferenças é aquilo que tecnicamente é chamado o ritual de humildade, que nós mais comumente conhecemos por cerimónia de lava-pés, não é? E eu gostava de lançar aqui a pergunta ao Samuel e ao Roberto, deixar que eles me ensinem um bocadinho porque é que nós praticamos a cerimónia de lava-pés. Os adventistas precisam assim tanto de lavar os pés uma vez por trimestre que nos leva a praticarmos esta cerimónia e fazemos dela parte integrante da nossa cerimónia de Santa Ceia. Quem é que gostava de começar? Samuel. É claramente para evitar o pé de atleta que a gente faz isso, não é? Ora bem, assim, é importante dizer que, como prática de igreja, o lava-pés desapareceu bastante rápido. Existem relatos do Orígenes, que é terceiro século depois de Cristo. Estou a falar da igreja cristã. Sim, da igreja cristã. Sim. Orígenes é um pai da igreja. Para que as pessoas que nos estão a ouvir, os pais da igreja são as pessoas que sucederam aos apóstolos, em termos de autoridade, assim de uma forma simples, explicada. E ele na altura já dizia que quase ninguém fazia. Ou seja, houve claramente um decréscimo nessa prática. Depois, no século seguinte, no tempo do Santo Ambrósio, ele escreve uma coisa muito interessante, que é: existia em determinados sítios, em determinadas pessoas, em determinadas circunstâncias, que se praticava o lava-pés para lavar o pecado original. Ou seja, esta teoria mais da igreja medieval, não é? De que nós nascemos com um pecado associado ao pecado de Adão e Eva, e que o batismo seria para os pecados pessoais. Ou seja, haviam práticas claras de pessoas que se batizavam por imersão, ou seja, como fosse na altura, e quando terminavam o batismo faziam lava-pés, totalmente destacado da Santa Ceia, para justamente limpar esta questão do pecado original. E depois isto perde-se um bocado durante a Idade Média. Existem sempre uns relatos assim um bocado isolados de fazer aqui, ali e acolá. E nós chegamos ao tempo da Igreja Adventista, não é? Quando aparece a Igreja Adventista, ou quando aparece o movimento milerita, não há propriamente pessoas que lavem os pés. Mas há uma coisa muito interessante: como o movimento milerita estava a ler muita Bíblia, estava com aquela sede, vamos encontrar
tudo o que está aqui que a gente não faz e que não estamos a colocar em prática, vamos colocar em prática. E então, quando os nossos pioneiros, nem os nossos pioneiros, antes de existir a Igreja Adventista, mesmo no movimento milerita, quando eles começaram a ver que existia isto associado à Santa Ceia, decidiram começar a colocá-lo em prática. E a primeira referência que nós temos a isso é mesmo antes de 1844, ou seja, as pessoas começarem a praticar o lava-pés. E aparece assim de uma forma super orgânica, do género. Estavam numa Santa Ceia e no final da Santa Ceia já tinha terminado e há uma pessoa que diz: epá, mas olha, na Bíblia dizia que se devia fazer um lava-pés. É? Então vamos fazer. E começaram a fazer. Assim uma cena tipo que aparece do nada. Já com a Igreja Adventista a funcionar, continua a existir esta vontade de restaurar os mandamentos, restaurar todos os mandamentos que existem, e tudo era mandamento. E já antes de aparecer as nossas doutrinas e tudo, já haviam adventistas que diziam que se tinha que restaurar o sábado, tinha que se restaurar o ósculo santo, seria interessante fazermos um episódio sobre isso, não é? O beijo santo, não é? E o lava-pés. E isto era um tema de tal forma controverso que haviam pessoas que falavam, faziam disso debate. Nós falamos aqui em atrasado do Samuel Snow, não é? Aquela pessoa que finalmente atribuiu a data de 22 de outubro de 1844. Falamos disso num pingo de leite aqui em atrasado. E, na verdade, ele escreve sobre o lava-pés e ele diz que na época dele que existia uma divisão entre as pessoas que achavam que o lava-pés era um mandamento circunstancial, ou seja, Jesus fez aquilo como poderia ter feito uma outra coisa qualquer para mostrar humildade, ok? E um outro lado da igreja que defende não é um símbolo, e depois as pessoas lutavam se é a purificação dos pecados, se é isto, se é aquilo. Uma coisa é certa, com o avançar da igreja, com o aparecimento da Review and Herald e com o Uriah Smith, começa a existir uma atitude muito apologética da igreja de dizer isto é, a gente faz isto porque isto é um mandato de Deus. Nós temos que fazer isto porque é um mandato. Mas ninguém estava ainda de uma forma muito clara definido porque é que se fazia isso. Umas pessoas diziam que era a purificação dos pecados, outras pessoas diziam que era um ato de humildade, e é Ellen White que vai, de uma certa forma, dar a última interpretação em relação a isso, que é dizer que é um símbolo da morte de Jesus. Ou seja, por causa da ideia de Jesus se despir antes de fazer aquele ato. Ou seja, como ele diz, eu vou-me desfazer da minha vida para poder-vos dar, ou seja, aquele ato de tirar a roupa e de se abaixar. Ellen White diz que a última humilhação de Deus, o último abaixar de Jesus é a cruz, é a morte. E pronto, e é um bocado por aqui que a gente continua. Fui ver as crenças fundamentais, e não é exatamente a ideia da Ellen White que se encontra nas crenças fundamentais, e acho que ainda existem várias correntes. Umas pessoas vão dizer ainda que é uma purificação dos pecados, outros vão dizer que é um batismozinho, ou seja, é um lembrar do batismo. Outras pessoas vão dizer só que é apenas uma questão de humildade. Se vos interessa a minha opinião pessoal, eu acredito que o ato que Jesus fez foi sobretudo um ato de expressão de humildade, e se não tivesse existido a questão dos pés, Jesus iria exemplificar isso de uma outra forma qualquer. Mas pronto, é um bocado assim que, de uma forma muito reduzida e com muitos atalhos, que a Igreja Adventista passa a ter o lava-pés integrado nas suas práticas, contrariamente às outras igrejas. E eu gostava só de acrescentar que depois aqui se calhar também entram questões culturais, por exemplo, e linguísticas mesmo, Sem dúvida. da forma como nós praticamos hoje em dia. Nós aqui na Croácia, por exemplo, foi uma das coisas que eu demorei um bocadinho a perceber o que é que significavam as palavras, mas nós chamamos precisamente a cerimónia de humildade. E nós em Portugal normalmente chamamos de cerimónia de lava-pés, não é? E eu acho que mesmo a utilização, cerimónia de humildade ou cerimónia de lava-pés, pode levar as pessoas a atingirem diferentes conclusões do ponto de vista teológico, não é? E por isso também entra um bocadinho essa questão, pelo menos na minha perspectiva. Roberto, como é que é? Tens lavado os pés com alguma frequência? Não tanto quanto eu devia. Eu já tenho uma alcunha aqui em casa e eu não vou partilhar por razões óbvias, mas não tanto quanto eu devia. Eu De por acaso tenho Cristiano Ronaldo de Colonge, estás a falar dessa alcunha? essa mesmo. Eu tive uma experiência engraçada porque durante o meu ministério em França eu fui convidado pela Rádio Católica
a vir ter com um padre e a discutir as diferenças da prática da Santa Ceia com um padre católico. E foi engraçado porque eu a dado momento perguntaram então descreva como é que é feita então na Igreja Adventista. Eu expliquei, olha, nós temos os símbolos do pão, do sumo e não sei o quê, blá, blá, e fazemos uma coisa que os católicos não fazem, que é lavar os pés no momento. E ele, não, nós também fazemos. Eu, Hum. fazem? Sim, sim, nós também fazemos. Entretanto, falamos mais um bocadinho, ele falou do ponto de vista e fui verificar e afinal eles fazem mesmo. Fazem mesmo, não fazem é da forma como nós Sim, fazemos, exatamente, exatamente. mas na Semana Santa eles têm a quinta-feira que é o dia em que eles podem fazer esse lavar os pés, têm uma noção de reconciliação, de humildade, de demonstração de amor e tudo mais e tudo mais. E pronto, e aprendi uma coisa sobre os católicos que eu desconhecia completamente, porque muitas das vezes nos nossos círculos é aquilo que é dito, não é? E depois quando fui ao vivo e em direto confrontado com isso, tive que engolir o sapo, não é? E reconhecer que não sabia tudo. Ahm, mas eu acho que a prática do lava-pés acho que, não digo que é se calhar um momento alto, porque eu acho que é de alguma maneira estarmos a desprezar outros elementos que também são importantes, né? Mas é um Hum. momento que a mim me toca sempre muito. ahm, eu gosto muito da Santa Ceia e quando eu leio o Evangelho de João e vejo a atitude de Jesus e há uma palavra que vem sempre quando nós lemos esse relato, não é? Em João 13, que é o amor, que é a motivação de Jesus para fazer aquilo tudo, não é? E acho que é um aspecto que a mim me toca muito e que eu acho que faz a diferença, não é? Porque lá está, é verdade, os católicos fazem, mas é num contexto específico, de uma maneira específica, muito específica também, e muito menos frequente do que nós, não é? Sempre que fazemos nós a Santa Ceia, nós fazemos Santa Ceia e lava-pés. Eu só tenho pena é de uma Hum. coisa, não é? É de nós não fazermos um bocadinho mais perto daquilo que Jesus fez, que é pés sujos, imundos, porque nós quando isto tornou-se já muito mais ritualizado, não é? Ninguém vai com os pés sujos para os pés serem lavados na Santa Ceia. Ah, que eu compreendo, eu também tenho o mesmo cuidado, compreendo, mas acho que de alguma maneira tornámos a coisa muito mais, menos orgânica, menos autêntica do que era na altura de Jesus e dá-me pena. É uma questão simples de começarmos todos a usar sandálias de novo, não é? Portanto, fica aqui. Aqui não temos poeira nos Açores, por isso também não ajudava muito. Eles com tanta chuva, eles até chegavam mais limpos do que quando saíram de casa, não é? Eu gostava só de acrescentar aqui também que para mim concordo com o Roberto, é uma das partes essenciais da minha experiência cristã. E lembro-me que, por exemplo, em momentos de Santa Ceia, ter momentos de reconciliação com pessoas que se calhar com quem eu tinha problemas, ou pessoas que tinham problemas comigo. E normalmente esses momentos aconteciam precisamente no momento da cerimónia do lava-pés, não é? E essa ideia da reconciliação que tu mencionaste que os católicos têm e tudo isso, é algo que também tem algum eco na minha experiência religiosa, mesmo na Igreja Adventista. Já agora, eu sabia que os católicos praticavam, graças a férias passadas no distrito de Braga na altura da Páscoa. Portanto, fica aí essa formação, Roberto. De certeza que tirarás algum orgulho disso. Acho que sim. Quem é que vem a Braga e não fica transformado? Ninguém, ninguém. Bem, vamos passar a um outro aspecto, que é uma questão que eu me lembro de ouvir muitas vezes na igreja, desde que eu era pequenino, e é a questão da preparação, para a Santa Ceia. Nós, nas nossas igrejas, costumamos, anunciar a Santa Ceia com pelo menos uma semana de antecedência, não é? E normalmente fazemos para as pessoas se prepararem com tempo. Eu em casa, pelo menos quando era miúdo, ouvi muito essa ideia de que temos que nos preparar para a Santa Ceia que vai acontecer esta semana, ou melhor, que vai acontecer no próximo sábado. Portanto, esta semana temos que nos preparar
para a Santa Ceia. Eu queria lançar aqui a pergunta: de de onde é que vem esta ideia da preparação? Alguém que tenha eventualmente pesquisado um bocadinho, de onde é que vem esta ideia da preparação? Samuel, queres ir tu primeiro? Sim, eu queria ir porque com esta questão da preparação aconteceu-me uma coisa que já me aconteceu com muitos temas, que é, há coisas, eu nasci na igreja, não é? Sou, como se costuma dizer, sou um puro produto da igreja adventista, e há muita coisa que eu simplesmente aceitei porque me foi dito. E depois uma pessoa torna-se pastor, não é? Fica com a função de dar estudos bíblicos a pessoas que não são adventistas, que não são puros produtos, são produtos em transformação, e, e uma pessoa tenta explicar determinadas coisas e vai à procura na Bíblia onde é que essas coisas estão. E chega à conclusão que essas coisas não são assim tão claras como a gente possa imaginar. Eu queria dizer de forma clara e a negrito que eu acho maravilhosa a ideia de se preparar para uma Santa Ceia. Acho isso fantástico, acho muito bonito, acho ótimo para a vida cristã, e como pastor anuncio as Santas Ceias com antecedência, porque há do pastor que não anuncia uma Santa Ceia. Mas eu não acredito que existem bases bíblicas fortes para esse procedimento. A única coisa que eu encontrei, sem ter procurado propriamente muito extensivamente, porque dentro da Santa Ceia, como vocês sabem, existem só os relatos dos Evangelhos e depois o relato do apóstolo Paulo em Coríntios, fora mais umas outras coisinhas, mas pronto, assim, relatos com R grande são esses, não é? E o único sítio onde encontro uma ideia de preparação em Coríntios 11:28, em que diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E a ideia de examinar-se, se vocês forem ver a palavra em grego, é um verbo que é dokimazo, que aparece em várias vezes na Bíblia e que pode ser traduzido de várias formas. Pode também ser traduzido por discernir, testar, e se nós lemos o contexto de Coríntios 11, existe um contexto muito claro para tudo aquilo que está a ser dito. Há um problema na igreja, e o problema é o seguinte: é que as pessoas estão a viver a Santa Ceia de uma forma errada. Se calhar nós vamos abordar isso se calhar numa pergunta seguinte, não quero entrar muito lá dentro. E a ideia é justamente dizeres: olha, será que tu estás a viver o mesmo problema que as pessoas de Coríntios? É essa a ideia. Tipo, tenta discernir em que sítio é que tu estás. Tenta interpretar em que sítio é que tu estás. Não tem nenhuma carga de ir procurar as pessoas com quem nós nos zangamos. Não tem nenhuma carga disso. E eu acho que essa ideia, que pode parecer muito bonita ao início, até pode ser prejudicial, porque se eu só vou pedir desculpa às pessoas com quem eu não falo no momento da Santa Ceia, significa que eu posso ficar, segundo aquilo que o Joca disse bem, normalmente a Igreja Adventista pratica a Santa Ceia de 3 em 3 meses, eu posso passar 3 meses no máximo sem falar com uma pessoa, ok? Porque não tive Santa Ceia, por isso não me senti obrigado a fazê-lo. E acho que a vida cristã não pode ser dependente de ritos, nem de cerimónias, para fazer aquilo que é correto. Óbvio que muitas vezes nós precisamos desses ritos e dessas cerimónias para nos encorajar. Não creio que exista base textual para essa prática. Não significa que a prática seja errada, ok? Existem muitas coisas que não têm base escriturística para fazer e que são muito boas, mas não creio que exista uma base assim tão clara quanto isso, e por isso se calhar não deveríamos ser tão duros de ideia: ai, mas não me preparei, como é que agora vou fazer uma Santa Ceia? Eu quero recordar às pessoas que estão a nos ouvir que os discípulos não se prepararam para a Santa Ceia. Sim, exatamente. A Santa Ceia tinha precisamente o propósito de ter uma alteração, ter um impacto, não é? Exatamente, chegaste ao ponto Agora, certo. só para esclarecer, portanto, a ideia a maneira como tu estás a interpretar esse texto é dizer: se tu hoje em dia tens o mesmo problema que, portanto, de uma forma coletiva mais do que individual, se tens o mesmo problema que Paulo estava a tentar, ou os problemas que Paulo estava a tentar corrigir com a carta aos Coríntios, ou com as cartas, neste caso, se tens os mesmos problemas, então examina-te. No fundo é isso. Seria algo desse género, porque óbvio que nós podemos sempre ver a interpretação mais estreita e a interpretação mais larga. Mas mesmo na interpretação mais larga, eu não creio que exista essa questão. Porque o problema que existia nos Coríntios, e para dizer numa frase, é que as pessoas traziam a Santa Ceia de casa, ok? Não era a igreja que dava a Santa Ceia, cada um trazia a sua Santa Ceia, o seu pão e o seu vinho,
E aqueles que eram muito ricos tinham para comer até embebedar, é o que o texto diz, e quem era pobre não tinha nada. Esse é o contexto de tudo aquilo que é dito. E a ideia de se examinar a si mesmo é em relação a este problema. Ele tenta chamar-lhes a atenção de que não podemos estar irmãos a viver uma coisa assim, desta forma. Ok, obrigado, Samuel, pelo esclarecimento. De Roberto, nada. como é que é? Tu estás, se tivermos Santa Ceia amanhã, estás preparado? Preparaste-te? Eu estou sempre pronto. Preparas-te com... Um desbravador está sempre pronto. Para o que der e vier. Eu por acaso tenho uma opinião um bocadinho diferente daquilo que o Samuel disse. Em relação a Coríntios, sim, eu partilho. Acho que era muito mais um problema comunitário do que propriamente da teologia acerca do que estava a ser praticado, não é? Tipo, os elementos teológicos, não era? Era simplesmente que não havia uma comunidade funcional naquele aspecto, e a maneira como se demonstrava que era disfuncional era no momento da Santa Ceia, não é? Mas, por exemplo, eu gostaria de dar um bocadinho de um outro ponto de vista em relação a esta noção de preparação, porque é verdade, os apóstolos não se prepararam para a Santa Ceia, mas prepararam-se para o jantar da Páscoa. E nós sabemos que havia uma preparação, não só da casa, não só da família que os recebeu, não é? Porque Jesus manda para serem recebidos numa casa, não é? Numa família, mas mesmo os judeus praticantes e todas as indicações que nós temos do Novo Testamento era que Jesus era um judeu praticante, não é? Havia preparações, havia etapas a cumprir para, de alguma maneira, chegar-se àquele momento do jantar pascal com o cordeiro e tudo mais, não é? Que é um elemento que não está presente na Santa Ceia, e isso acho que é intencional, para que eles depois, quando chegassem àquele momento, eles estivessem no estado de espírito ah, se calhar não certo, não é? Nós se calhar vamos falar de Judas, que também faz parte deste grupo e que de certeza que não estava com o melhor estado de espírito, mas que favorece esse estado de espírito, não é? Havia quase como se fosse um roteiro para atingir um clímax que era nesse jantar. Por isso, essa noção de preparação é verdade, não existe, Paulo não menciona isso, nós não temos nos Evangelhos uma expressão que declaradamente demonstra isso, mas se calhar porque os autores achavam que não era necessário, tendo em conta o contexto judaico daquilo que se estava a passar, não é? Ah, Outro aspecto que eu acho também interessante a falar acerca desta preparação, eu concordo muito naquilo que o Samuel disse, não é? Tipo, não deve ser, supostamente essa ausência de preparação não deve ser argumento para não participar na Santa Ceia. Não acredito que a preparação passe só por reconciliação com outras pessoas. Isso às vezes não depende só de nós, não é? Por vezes nós podemos estar disponíveis para a reconciliação, mas a outra pessoa pode não estar. Mas mais uma vez eu vejo um outro elemento que ajuda a reforçar esta noção de preparação, no sentido em que eu vejo esta Santa Ceia como uma continuação dos rituais que eram praticados no santuário, e eu agora vou entrar na famosa teoria cultual de Levítico, que já ando aqui a chatear os meus colegas há algum tempo acerca disso. Tem sido um hobby meu nos últimos 2, 3 anos de estudar um bocadinho mais a fundo, tipo, não só os rituais de Levítico, como eles eram praticados, mas qual é que eram possivelmente as intenções desses rituais, não é? E quando nós comparamos os rituais como eles são descritos em Levítico, sobretudo até ao capítulo 6 e capítulo 7, nós vemos que há uma continuidade, que todos esses rituais, todos esses sacrifícios, peço desculpa, apesar deles aparentemente terem funções diferentes, eles têm uma base comum que é sempre a mesma, que é o kippur, eliminar o pecado do meio da pessoa que está a fazer o sacrifício. E é interessante que quando nós aprofundamos esse tema, não é na noção que muitas das vezes é transmitido. E é por isso que eu depois vejo uma ligação muito forte com a Santa Ceia nestes rituais. A expiação, os sacrifícios da expiação, não era quase como se fosse uma descarga de consciência. Ok, eu venho aqui, eu fiz qualquer coisa de mal, está aqui o animal que paga por mim.
tenho uma pena e ele é que sofre a pena. Não era de todo a lógica que estava por trás, por isso é que eu falo em teoria cultual, não era essa a lógica que estava por trás. Mesmo nos rituais é sempre dado mais ênfase à vida do que propriamente à morte de qualquer coisa. E muito, de uma maneira muito simples, sem entrar em coisas muito técnicas e muito detalhadas, porque isto também entra em aspectos da antropologia e tudo mais, comparação de religiões e outros aspectos interessantes. Para mim, que gosto disto, mas para outras pessoas, se calhar, não é a coisa mais interessante. Basicamente, quando alguém chega com o sacrifício e apresenta esse sacrifício, seja animal, seja vegetal, porque nós podíamos fazer o mesmo ritual, o mesmo sacrifício para expiação dos pecados com uma oferta vegetal, isto é um detalhe importante. Nós não estávamos a fazer uma representação de nós como culpados que se apresenta para sofrer uma pena, nós, simbolicamente, estamos dispostos a mudar o paradigma da nossa vida. O pecado é representado como egoísmo, viver para si próprio, e esta noção, esta mudança de paradigma significa que eu agora passo a viver para os outros, para Deus e para os outros, para a minha comunidade. Por isso é que os sacrifícios eram sempre animais domésticos, que faziam parte das famílias das famílias israelitas, e eles sacrificavam-se para poder alimentar e para poder mesmo a pele era aproveitada e tudo mais, todo o corpo era aproveitado praticamente, para de alguma maneira dar a oportunidade para que a família humana, não é? É o animal sacrifica-se pela sua família humana, para a família humana poder sobreviver. Que é exatamente isso que Jesus fez. Jesus morreu, não porque ele tinha que morrer, mas porque ele deu a sua vida para nós podermos viver. E a noção de vida na Santa Ceia deve ser o elemento mais importante que nós reforçamos. Por isso é que temos a noção de sumo da uva ou do vinho, como quiserem usar. É por isso que nós temos a noção do pão, que representa estas ofertas vegetais do santuário. E basicamente, por isso é que eu acho que Paulo chocava-lhe imenso este problema de comunidade, porque se o sentido dos sacrifícios, se o sentido da Santa Ceia é eu morro para mim próprio, simbolicamente, para dar vida aos outros, não há nada mais que seja contrassenso do que eu venho, trago a minha comida, trago a minha bebida, como e bebo até me encher e os outros que se lixem. Não há nada mais hipócrita do que nós virmos fazer essa cerimónia representando aquilo que Jesus fez por nós, não é? E de alguma maneira desvirtuar completamente aquilo que Jesus quis simbolizar, não é? E mesmo esta noção de aliança que Jesus estabelece nessa Santa Ceia, nós temos que nos lembrar que a noção de aliança para Deus tem sempre a noção de família associado. É com a aliança que Israel se torna o povo de Deus. É nessa aliança que Deus assume a paternidade, se é que podemos dizer assim, do povo de Israel. E Jesus convida-nos a fazer a mesma coisa. Por isso, essa noção de preparação que eu falei, não é? Da mesma forma que havia essa preparação no jantar pascal, da mesma forma que havia uma preparação na forma como eles se aproximavam do templo para fazer os sacrifícios, acho que implicitamente ela também se encontra. Para nós termos, nesse momento, não é? Um estado de espírito que seja mais produtivo, mais receptivo daquilo que Deus quer realmente. Agora, se me perguntarem se por acaso eu não fiz essa preparação, será que isso é um impedimento para eu participar na Santa Ceia? Eu digo que não. Se me Hum. perguntarem e se aquela pessoa vai e eu não me reconciliei, ou se calhar eu tenho qualquer coisa contra ela e não consigo ultrapassar, será que isso deve ser um impedimento para eu participar? Eu digo que não. Aquilo que eu digo é que a consciência de cada um é que nos deve guiar nesse momento para decidir. Hum. Também não sou apologista de obrigar as pessoas a fazerem a Santa Ceia mesmo quando não querem. Obrigado, Roberto. Vamos então para a terceira questão que eu gostava de vos colocar, que é a seguinte: é precisamente relacionada com esta questão das limitações, não é? Um dos problemas com os quais eu mais me deparo nas minhas igrejas é precisamente pessoas que, por exemplo, ou não vêm no sábado em que vamos fazer a Santa Ceia porque sabem que
vai haver Santa Ceia e por isso não querem estar presentes, porque não se sentem preparadas, ou então pessoas que se calhar vêm e que não fazem, porque lá está, mais uma vez, não se sentem preparadas. Eu normalmente tento sempre mencionar que nós na Igreja Adventista praticamos aquilo que se chama uma Santa Ceia, uma comunhão aberta, ou seja, não é fechada, contrariamente àquilo que eu aprendi também quando era criança, não é fechada a apenas membros de igreja batizados, não é fechada apenas a adultos. Qualquer pessoa que sinta que pode participar deve fazê-lo, não é? Mas eu gostava de perceber qual é o vosso ponto de vista em relação a isto. Na vossa ideia, há razões para que alguém não participe na Santa Ceia? Há impedimentos? Na minha opinião, existem impedimentos porque Coríntios 11 fala justamente disso, da ideia de tomar o cálice indignamente. Isso está escrito na Bíblia, significa que existe uma forma de participar na Santa Ceia que não é correta. Agora, eu acho que a maior parte das pessoas não sabe qual é essa razão. E qual é E essa razão? a razão é aquilo que o Roberto acabou por explicar, que eu já expliquei também um pouco anteriormente, em relação ao contexto de Coríntios. Quando tu estás a viver a Santa Ceia e no próprio momento da Santa Ceia estás a fazer a negação daquilo que é a humildade de Jesus, estás ao lado daquilo que é o sacrifício. Não estás dentro daquilo que é correto. E muitas vezes eu ouvi em Portugal pastores dizerem, a tentarem convidar as pessoas em acampamentos, a tentarem dissuadir as pessoas de não participar na Santa Ceia, e dizer: tu só não podes participar se não percebes o que é o sacrifício de Jesus na cruz. Se não percebes o que isso é, não participes. Fora isso, não há nada que te possa tirar. E eu acredito que a ideia comum que existe entre os membros de que um determinado estado espiritual te incapacita a viver a Santa Ceia vem de nós, igreja. Nós colocamos na mente das pessoas coisas que não são reais. Eu tenho aqui nas minhas mãos o famoso livro amarelinho dos Adventistas do Sétimo Dia Creem, com as 27 crenças. O meu já não é muito amarelo. E tem E aqui já no não são final, 27, não é? e Já já não não são sou 27. 27, não é? E tem aqui justamente na doutrina da Santa Ceia, uma das últimas Quer dizer frases. que tu segues o adventismo histórico, se já não está Completamente, atualizado. completamente. Quem me conhece sabe que eu sou um adventista histórico. Mas eu gosto muito de história. Ora bem, a última página da doutrina não, porque primeiro, pequeno parênteses, as doutrinas não são os capítulos, as doutrinas são o pequeno parágrafozinho que aparece no início de cada capítulo, ok? Mas na exposição, Hum. que não é votada e que tem a ver com o autor que escreveu isto, diz a seguinte coisa: o que distingue aqueles que estão aptos a participar no serviço da comunhão é, portanto, a condição interior, uma total lealdade a Cristo e fé no seu sacrifício. Claro que se nós pregamos que as pessoas, para poderem participar na Santa Ceia, têm que ter uma total lealdade a Cristo, não existe um único adventista e cristão sobre esta terra que possa participar na Santa Ceia. Porque todos nós temos as nossas incongruências, as nossas dificuldades, e o nosso coração é dividido por natureza. É por isso que nós precisamos de Jesus na nossa vida. E veicular este tipo de ideia, quase que como se tivesses que estar sem pecado para poderes viver aquele momento, é algo que para mim é completamente antibíblico, porque a Santa Ceia é necessária justamente porque nós somos pecadores. Ou seja, quanto mais pecador tu és, mais necessidade tu necessitas daquele momento. E o próprio Jesus não colocou nenhuma barreira à presença de Judas na Santa Ceia, não colocou nenhuma barreira à pessoa que estava a poucas horas de o negar 3 vezes, não colocou barreiras a nenhum dos discípulos, que fugiram todos no momento em que ele foi preso, que andaram escondidos. A Santa Ceia é exatamente para isso. É para cristãos que não conseguem, é para cristãos que falham, e eu acho que isto é importante dizer a alta voz, para que as pessoas que tenham um pecado escondido ou que estão zagadas com alguém possam perceber que é exatamente por causa disso que existe Santa Ceia. E que não decidam ficar à margem de uma cerimónia que pode ser tão bonita. Roberto, como é que é? Vês impedimentos justificáveis que façam com que uma pessoa não possa participar na Santa Ceia? Também vejo, o Samuel mencionou alguns que ele vê, eu também vejo alguns problemas. Um deles, claramente, ele já mencionou, que é a questão de
tu compreendes o que é que tu estás a fazer, não é? Acho que se nós pegarmos em pessoas que, por exemplo, nunca tiveram contacto com o cristianismo, que venham a uma igreja e que querem participar por simples curiosidade, sem ter noção do impacto daquilo que estão a fazer, acho que é uma pergunta a colocar-se, acho eu, e acho que é legítimo, não é? Ahm, a questão muitas das vezes é até que ponto. Tu mencionaste, nós praticamos a comunhão aberta, não é? Uhum. Que é verdade, com a nuance que tem que ser cristãos. Eu batizei, mas eu não tinha a compreensão do batismo que tenho agora, e isso é normal. Também não estou a exigir isso, não é? Mas, por exemplo, dependendo do contexto, dependendo dos miúdos, às vezes eles podem querer fazer só por brincadeira, só para ver. E depois tu até me podes dizer, mas será que não há um benefício e que ele não pode ser tocado por aquilo que está a viver? Eu não digo que não, mas também pode ser uma fonte de perturbação para o resto das pessoas que estão ali a tentar viver um momento espiritual forte e que de alguma maneira vai perturbar o serviço. Estás a ver? Tipo, eu Não não tenho uma sei, regra definida em sou, relação a isso. sou muito mais aberto em relação a isso, porque eu acho que os discípulos não faziam ideia do que é que estavam a fazer. Uhum. Nenhuma. Talvez. Pá, aquilo que ela diz Nenhuma também é aqui difícil, na. tipo, Não que tinham elemento é que visto o tu tens para sacrifício, dizer isso? porque não Estás a tinham. fazer um argumento do silêncio. Não estou a ouvir o que eu te estou a dizer e vais Então, perceber. onde é que tu tiras isso então? Então, eles não sabiam que Jesus ia morrer. Eles não percebiam a ideia, a noção do sangue. Estás a perceber? Para nós isso é tudo muito Não, simples, porque não nós sabia, estamos. não Somos... percebi, eu não percebi exatamente, mas quer dizer, Jesus estava sempre a falar do assunto. Mas É claramente, difícil. quando lês a Bíblia, percebes que eles não perceberam nada. Tipo, só Samuel, mais tarde. Onde é que é tu tens? difícil Onde de é que tu tu estás a tens? dizer o que é que eles estavam a pensar e o que é que eles estavam a sentir quando no texto não te diz claramente isso, não é? Quer dizer, eles também não eram idiotas completos que estavam ali não é? Quer dizer, é difícil. Aquilo que eu estou a dizer é que é difícil de ter certezas muito seguras acerca disso, não é? Daquilo que o texto não diz. Sim, isso que tu estás a dizer funciona para qualquer texto. Mas eu acho que é inferível pelo início dos Atos, quando eles perguntam a Jesus quando é que vai chegar o teu reino, tipo, que eles não, mesmo nos Atos, não tinham percebido muita coisa. E, Ah, tipo, sim, sim, eu estou de acordo. e a Estou de ideia de acordo. perceber o sacrifício de Jesus para poder participar na Santa Ceia, eu acho que posso afirmar a 100% que eles não tinham percebido o que era o sacrifício de Jesus na Santa Ceia. Isso, Samuel, eu estou de acordo que eles, até que ponto é que eles estavam a compreender, isso que tinham a mesma compreensão, estou de acordo, mas quando Jesus pega no cálice e faz a aliança e eles percebem que aquilo é qualquer coisa de diferente, que há ali qualquer coisa que se está a passar, eles não são idiotas, não é? Quer Eu acho que eles só dizer, agora percebem. estás tu a querer saber o que é que eles estavam a pensar. Também não podes usar o argumento então, para as duas coisas. Se eu não sei, tu também não então, sabes. mas é isso. Mas isso é uma convicção. Mas por isso é que eu disse, eu não tenho uma posição muito forte em relação a isso. Eu estou a dar a minha opinião, mas é uma opinião, não é? Acho que é difícil de tu teres muito. Claro que nós, quando lemos o texto, nós ficamos com algumas impressões, temos algumas intuições pessoais e por aí fora. Agora, eu disse claramente que era uma intuição e era uma impressão minha, não é? É aquilo que eu penso. Vale o que vale. Roberto, Samuel, obrigado pelas vossas contribuições. Espero que de alguma forma tenhamos conseguido dar algumas perspectivas diferentes, se calhar aos nossos ouvintes. E antes de fecharmos, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa. Samuel, rapidamente, um comentário. Sim, acho que é importante que nós nos foquemos naquilo que é o sentido do lava-pés. Ou seja, Jesus, sendo filho de Deus, não teve problema de se humilhar para com os outros, teve uma atitude de hospitalidade, de amor, e eu acho que isso devia inspirar o nosso dia a dia. É isso que eu gostaria de dizer. Uhum. Roberto? O que eu gostaria de deixar como mensagem final é que participem na Santa Ceia, participem no Lava Pés, vivam com um momento único para estarem, perceber se calhar aspectos que nós, é verdade, nós falamos muito nas nossas pregações, daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, mas a Santa Ceia é uma maneira de, com as nossas mãos, com os nossos pés, com os nossos gestos, tornarmos isso, se calhar, uma realidade mais presente na vida de cada um de nós. Não pensem que são indignos de tomar o que quer que seja. Ah, vejam como o Samuel mencionou o exemplo de Jesus quando recebeu Judas, apesar de saber o que é que Judas estava a pensar e o que é que ele iria fazer em certa medida. ah, não tenham qualquer tipo de
de pensamento nesse sentido. Se sentirem o Espírito Santo tocar-vos para participar, participem. E o meu comentário final é: ouçam os dois cavalheiros que acabaram de falar. Está feita então a moagem do grão em relação à Santa Ceia e eu vou dar a palavra de novo ao nosso apresentador deste episódio. Quero agradecer aos meus colegas, aos meus amigos por mais um programa, por este tema. Esperamos que tenha sido útil para vocês, para discutirem e pensarem, se calhar, em temas que não têm pensado ultimamente. Mais uma vez, não se esqueçam de nos seguir. Não se esqueçam que em cada primeira sexta-feira do mês nós temos mais um episódio, mais um Café com Leite. E agora não se esqueçam que de volta e meia vocês vão ter um pequeno presente no sapatinho. Não é só no Natal. De vez em quando vocês vão ter cafés duplos, programas em que nós convidamos pessoas para entrevistá-las. Este foi mais um Café com Leite. Até à próxima. Este Café com Leite foi moído no dia 28 de janeiro de 2024.